A todos, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós não estamos dando a continuidade, gravando os vídeos lá nas árvores, mostrando a paisagem como fundo do vídeo, porque devido a muitas chuvas, louvado seja Deus, muitas chuvas, tá atoleiro lá fora, está, como se diz, afundando tudo, Louvado seja Deus pelas chuvas. Recurso aqui de nós nordestinos é a chuva que vivemos da agricultura. Muito bem, então vamos dar continuidade ao Catecismo e Bíblia. Depois de trazer um vídeo, já está no canal sobre o purgatório, Vamos falar da existência do inferno. Dentro desse quadro, Catecismo e Bíblia. Meu querido irmão, você sabia que tem heresias protestantes? De lá eu sei porque de lá eu fui. Tem heresias protestantes que não acreditam na existência do inferno? Isso mesmo. Tem heresias protestantes que não acreditam na existência do inferno. E o que é pior, que tem algumas pessoas que se dizem católicas que vão por esta linha, por essa linha sectariana, essa linha herética protestante. Vou provar hoje, nesse quadro, Catecismo e Bíblia. Mostrar para você que existe sim o inferno. Vamos ver o que o Santo Catecismo diz. Para começar, vamos ao parágrafo 1033. Olha o que diz o Santo Catecismo no parágrafo 1033. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Vejam, o Catecismo da Santa Igreja está aqui se arremetendo-se a 1 de João 3, 14 e 15, que vai dizer exatamente o verso bíblico que eu acabei de descrever aqui no parágrafo 1033, mostrando que quem odeia seu irmão é assassino. E nenhum assassino pode entrar na vida eterna, mas para os assassinos estão reservado o quê? O inferno. Continua o Santo Catecismo. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele, se deixarmos de ir ao encontro dos necessitados graves, dos pobres e dos pequenos, que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre, como é o pecado terrível da apostasia, Só para lembrar. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Muito bem, meu querido Simão. Aparece aqui o termo inferno. Depois nós vamos pegar aqui mais dois, o 1034 e o 1035. Mas o que a fala, apesar de que aqui no 1034 e 1035 vai remeter-se outra vez aos versos bíblicos. Vamos pegar mais um. Vamos pegar mais um capítulo, mais um parágrafo. Vamos lá. Jesus fala muitas vezes da hiena. Na tradução da Bíblia da Ave Maria, você só vai encontrar a hiena. Do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer
e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha ardente. Como está em Mateus 13, de 41 a 42. E que pronunciará a condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. E também Mateus 7, 23. Né? Veja para onde o Santo Catecismo nos arremete. Né? Depois pegaremos o último parágrafo para falar. Mas os parágrafos continuam falando. Vai até o parágrafo 1037. Mas nós vamos pegar só mais um parágrafo pós-Sagrada Escritura. Bem, você está vendo que o Santo Catecismo nos arremete à Sagrada Escritura. Não é? Dizendo ali, quando ele vai dizer para os falsos profetas, no capítulo 7, versículo 23, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, eu nunca vos conheci. Não é? Aqui em Marcos 9, 42 a 48, também fala no inferno. Então veja, o catecismo fala na existência do inferno, que são para aqueles que cometeram pecados mortais, e a Bíblia está confirmando isso. Presta atenção que Jesus vai falar, olha só. Quando Jesus disse, se é teu olho que leva a peca, arranca e joga fora. Veja o que ele diz, nós vamos pegar todo não, vamos pegar só alguns. Vamos pegar do versículo 43. Se tua mão te leva à queda, corta. É melhor entrares na vida, essa vida aqui é eterna, tendo só uma das mãos, do que tendo as duas e ires para o inferno. Você está vendo de rosa aparecendo aqui ao meu lado, ó. E ires para o inferno. Existe sim o inferno. Ironia Spudaro diz: o inferno é dogma de fé da Igreja Católica. Porque existe, a igreja está dizendo que o inferno existe. Ei, preste atenção, o inferno existe. Sabe o que acontece? Que as pessoas já escutaram tanto falsos profetas, protestantes, mentirosos, que só sabem falar o que é antibíblico. Não existe um povinho mais antibíblico do que os protestantes. Sabe quem diz isso? Meu professor de Bíblia, o Padre Luiz Touro. E é pura verdade, amados. O povinho para falar, para mentir, porque só falam aquilo que é antibíblico. Antibíblico. Pensou numa religião antibíblica, logo vem as seitas protestantes. Olha aí, o inferno existe. Meu querido irmão, existem mais de 50 passagens na Bíblia Sagrada que falam na existência do inferno, que ele existe. Olha só, morreu a parábola do rico Lázaro. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. O rico morreu, foi para onde? Para o inferno. Veja, até na parábola Jesus descreve o inferno. Veja, e aqui, quando Jesus vem falar, aparece o termo inferno por 3 vezes. Veja, aparece no versículo 43, aparece no versículo 45. Preste atenção. Se teu pé te leva à queda, corta. É melhor entrar na vida eterna tendo um só pé do que tendo os dois e ser lançado no inferno. Olha aí. Veja aí. Ser lançado no inferno. 44, versículo 44, 45. Presta atenção. Se teu olho te leva à queda, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus tendo um só olho do que tendo os dois e ir para o inferno. Por 3 vezes aparece o termo inferno nessa passagem de Marcos 9, a partir do versículo 42. Então eu estou mostrando para você na Bíblia Sagrada, hoje aqui com a tradução da Bíblia da CNBB,
A Bíblia Sagrada da CNVB. Porque a tradução da Bíblia da Ave Maria é uma tradução bastante antiga e traz o termo higiena. E as novas traduções traz ao pé da letra para que nós possamos entender, né? A Bíblia da CNBB, esta tradução é a Bíblia da CNBB, traz ao pé da letra a palavra o termo inferno. Muito bem. Meu querido Simão, não só são essas passagens bíblicas, não. Existem muitas outras. Olha só. Em Mateus 5, 22, parte B. Olha o que diz. Vai aparecer aqui marcado de vermelho, né? Quem disser ao seu irmão, imbecil, deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco... Presta atenção. Essa palavra louco, tanto faz ser louco, doido, sem juízo. Por que como eu vou chamar uma pessoa de doido se ela tem juízo? Como é que eu vou chamar uma pessoa de louco se ela tem perfeitamente a cabeça certa? Então isso é pecado mortal. São as palavras que condenam. Veja, é Jesus Cristo de Nazaré que está dizendo, e São Mateus escreveu. Veja quão perigoso é as palavras, não é? Que nenhuma palavra má saia de vossa boca, disse São Paulo aos Efésios. Que nenhuma palavra má saia de vossa boca. Os palavrões, eu já trouxe nesse canal, não é? Falando sobre os palavrões, sobre a língua insana. Eu tenho, parece que 2 ou 3 vídeos nesse canal. Né? Vídeos aí de quase um ano atrás. Cerca de 8 a 9, 10 meses atrás. Então, o perigo da língua. A língua matou a muitos, diz o livro do Eclesiastes e também o livro de Provérbios. Olha só. Quem chamar seu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Pacata. Aparece aqui outra vez o termo inferno. Na tradução da Ave Maria, que é a tradução que eu uso, que é essa que está aqui aberta, em cima dessas outras Bíblias, ela traz o termo hiena. Tem outras traduções que traz o termo Hades, dá no mesmo, inferno. Tem algumas traduções que traz na parábola do rico e Lázaro, a mansão dos mortos, dá no mesmo. Não é? Então veja, aqui também no capítulo 10, no capítulo 10 de São Mateus, versículo 28, olha o que diz Jesus, preste atenção. E aqui destrói, esse versículo 10, destrói a heresia da seita do sétimo dia, que diz que não existe inferno nem alma. Olha aí, uma seita denominada aí do sétimo dia, né? Que vivem profetizando que o mundo vai se acabar. Já profetizaram em 5 vezes o ano e a data que o mundo ia se acabar, e o mundo continua existindo. Essa seita perniciosa, perigosa, não é? E que está aqui na minha comunidade, levando direitos na minha comunidade aqui, outras comunidades vizinhas à minha. Essa seita está levando muitas pessoas ao erro, à mentira. As pessoas que já não guardam mais o domingo, o dia do Senhor, e trabalham no dia do domingo, porque essa seita vem adulterando, mentindo, não é? Fazendo a lavagem cerebral na cabeça de muitos. A seita do sétimo dia. E a seita do sétimo dia diz que não existe alma e nem inferno. Esse versículo destrona de uma vez por todas a seita do sétimo dia. Presta atenção. Mateus 10, 28. Texto na tela. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Olha aqui, aparece o termo alma. Presta atenção. Parece o termo alma na Sagrada Escritura. Isso é adulterado né? Naquela Bíblia castrada deles, isso é adulterado, é trocado esse termo. Colocado outra coisa no lugar que não tem nada a ver com alma. Vamos lá. Olha de verde. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma
Outra vez aparece o termo alma e o corpo no inferno. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Que não é para nós termos medo dos assassinos deste mundo. Para temer a eles, não é para temer a quem? A Deus, que pode nos salvar e nos condenar. O juiz é Deus. O juiz é Deus que pode nos salvar e nos condenar, tanto a alma como o corpo. Por que diz a alma e o corpo no inferno? Porque no dia do juízo, todos vão ressuscitar e podem ir para o inferno de corpo e alma e para a eternidade de corpo e alma. Vocês estão me entendendo? Por isso fala aqui corpo e alma. Então, meu querido irmão, aqui mostra que existe alma, aqui mostra que existe inferno. Veja que Deus é o juiz, que Jesus fala que Deus é juiz, que no capítulo 5, versículo 21 diz: eu visto que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Aí aqui fala, será levado à porta, no versículo 23. Vamos pular para o 23, né? Aonde aparece aqui, então aparece o juiz, será entregue ao juiz, e o juiz te entregará. Muito bem. E ele será condenado. Essa tradução aqui não traz o termo juiz, a CNBB. Mas se nós pegarmos a tradução da Ave Maria, aí aparece o termo juiz, né? No versículo 21, ó. O visto que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Então, o juiz, quando fala no purgatório também, né? Aparece o termo juiz. Olha só, no versículo 25. Para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue aos seus ministros. Então, veja, quando aparece esse termo juiz, está falando em Deus. No dia do julgamento universal, geral, a profecia de Daniel diz que foram colocados tronos. E em um desses tronos estava um homem de cabeleira branca, comprida, longas, o juiz, com o livro da vida, para julgar as nações. Ou seja, esse juiz, o Apocalipse descreve como um grande trono branco, não é? O trono da misericórdia, para falar do julgamento universal. É o próprio Deus, o juiz de nossas almas. Então Jesus está falando para que não venhamos aqui a temer os que matam o corpo, mas temer aqueles que têm o poder de lançar o corpo e a alma no inferno. A alma, antes do juízo universal, só tem o quê? A alma, né? No juízo universal vai ressuscitar, então, o corpo e a alma do inferno, ou seja, lançar vivos no inferno. Então, continua o Santo Catecismo falando. Você viu, biblicamente, que o Catecismo arremete à Sagrada Escritura, e a Sagrada Escritura fala na existência do inferno. O Santo Catecismo, no 1035, diz assim: o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Olha aqui. Outra vez. Parágrafo 1035. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Veja, como a Igreja é perfeita, né? Eu não consigo entender como pessoas sem conhecimento vai esbarrar, vai parar nessas heresias, nessas seitas fundadas por homens. E veja, um grande número de protestantes já não frequentam mais essas seitas. Vive ele a própria, a solo corpo, vamos dizer assim. Solo corpus. Ou seja, não se coloca mais, onde Jesus disse, onde tem 2 ou 3 reunidos. Já não se reúne mais, porque essa pessoa... ele já se revoltou contra
os ensinamentos errôneos dos seus pastores. Para a Igreja Católica não volta, porque aprendeu lá que a Igreja Católica é a Babilônia. Persegue a Igreja Católica e persegue as seitas. Como tem hoje esse tipo de herege? Esse tipo de herege é pior do que os hereges que estão lá dentro das seitas, sabia? Para você ter uma ideia. Porque isso aí é o herege conformado. Os que estão lá nas seitas, frequentando as seitas, são os hereges inconformados, né? Que muitos estão voltando, porque estão lá nas seitas, vão estudar a história do cristianismo e se convertem à verdadeira igreja fundada por Cristo, sempre católica. Muito bem. Continua o Santo Catecismo. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, ou seja, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade, para os quais foi criado e às quais aspiram. Veja, o Santo Catecismo está dizendo que os que morrem em estado de pecado grave, ou seja, pecado mortal, eu já trouxe nesse canal, mas talvez eu traga outra vez, mas eu já trouxe, pode procurar, talvez o Santo Catecismo fala nisso, dos pecados mortais e veniais. Talvez eu não traga, porque eu já tenho vários vídeos, cerca de 15 vídeos já gravados. Eu não sei, né, quando esse daqui vai para o ar. Tem vídeos que tem mais de meses que estão lá gravados já dentro desse quadro Catecismo em Bíblia. Então eu não sei, não é, se eu vou continuar gravando. Se vocês querem que eu continue gravando, coloca aí nos comentários. Continue, irmão, gravando Catecismo em Bíblia, trazendo aquilo que é mais importante da doutrina da nossa igreja, no Catecismo e na Bíblia Sagrada, não é? Aqui, ó. Catecismo e Bíblia Sagrada. Deixa eu subir mais um pouco. Aí, ó. Catecismo da Igreja Católica e Bíblia Sagrada. Aqui é uma parede, aqui é uma dupla. Aqui é um casal inseparável. Aqui está a Bíblia Sagrada. Aqui está a explicação dela. Você está entendendo, amado? Então, quem quer entender a Sagrada Escritura tem que adquirir o Santo Catecismo, tem que ler, tem que meditar, porque ele fala da Bíblia Sagrada. Ele explica doutrina básica da nossa fé. Não é? Que todo católico tem que ler, tem que meditar o Santo Catecismo. Então, tem muitos vídeos, muitos vídeos interessantes, não é? Que já está gravado. Mas os pecados mortais, diz o Santo Catecismo que a pessoa vai direto para o fogo do inferno. Então olha o perigo, né? Por isso que o Senhor é misericordioso e deixou a sua igreja aqui para perdoar pecados. João capítulo 20, versículo 22 e 23. Recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem, veja, instituindo aí o sacramento da confissão. Aqueles que vocês perdoarem, eles serão perdoados. Presta atenção. Não é? Então nós precisamos, meu querido irmão, nos armar. Porque a nossa fé é rica, a única fé rica, a única fé verdadeira. Só existe uma fé. Não é? Capítulo 4 de Efésios, versículo 4 em diante vai dizer, versículo 3, versículo 4, só existe uma só fé, um só batismo. Então, só existe uma só fé, a fé católica. Essas outras que aparecem por aí, criadas por homens, é diabólica. Muito bem, se inscreva, dê o like, compartilhe, convido mais uma bênção a se inscrever nesse canal. Vamos promover essa obra. Quando chegar aos 1000 inscritos, vou trazer a terceira parte do meu testemunho, não é? Como o falso apóstolo Fábio e a falsa bispa Jussiana tramavam, não é? Pensavam na formação da doutrina falsa da seita, não é? Da seita que eles já tinham criado, chamada Igreja Apostólica Discípulos de Jesus. Trarei essa terceira parte desse testemunho quando nós atingirmos, com a graça de Deus e da Virgem Maria, os 1000 inscritos. Né? Nos ajude
a chegar a esses 1.000 inscritos, a quebrar este tabu. Em nome de Jesus da Imaculada Conceição, Deus abençoe você, meu querido irmão, abundantemente sua família. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada! Sempre vire.